Olá, seja bem-vindo ao Faceres Notícias. Nesta edição falamos a respeito do Abril Verde, que é uma campanha que alerta para a conscientização sobre a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A nossa convidada é a Ana Beatriz, fisioterapeuta do Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador aqui de São José do Rio Preto. Ana, muito obrigada por vir aqui e dar essa entrevista aqui pra gente. Eu que agradeço. Bom, a gente vai começar falando sobre o Abril Verde, né? O que é essa campanha? Só para o pessoal que está assistindo entender. A campanha Abril Verde é uma campanha em alusão ao dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho. Então, aqui no município, nós realizamos várias ações que falam sobre a prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Tá certo. Eu queria entender um pouquinho sobre o trabalho do Sereste, né? O que é e o que é realizado, o que o Sereste realiza. O Sereste é o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador. E nós temos uma sede aqui no município de São José do Rio Preto, porém a nossa atuação é em toda a região, que compõe 102 municípios de área de abrangência. E nossas atividades são atividades para prevenção, promoção, prevenção à saúde de todos os trabalhadores, independente do seu vínculo empregatício, tá? Independente da forma que ele está inserido no mercado de trabalho. É um serviço do SUS, especializado em saúde dos trabalhadores. Tá certo. Bom, para a gente adentrar um pouquinho mais aqui ao assunto da entrevista, né, trouxe alguns dados aqui do Observatório de Saúde e Segurança do Ministério Público do Trabalho, né? O período de 2012 a 2023, até agora, né, começo desse ano, foram mais de 6 milhões de acidentes de trabalho, com 26 mil mortes e 471 milhões de dias de trabalho perdidos com afastamento, né, relacionados a acidente, né? E também no ano passado, mais de 600 mil acidentes de trabalho e 2 mil pessoas morreram enquanto exerciam suas funções. É um aumento de 7% em relação a 2021. Esses dados aqui são muitos números, né, muitas informações, mas para a gente ter uma noção, né, que a importância dessa campanha, né, de conscientizar, de falar sobre isso, da segurança no trabalho, né? E aqui em Rio Preto, como que está esse trabalho, essa questão desse cenário aqui em Rio Preto em relação a esses dados, né, que trouxemos aqui do Brasil e como que é aqui em São José do Rio Preto? Em São José do Rio Preto, o Sereste faz um controle, né, um acompanhamento do número de acidentes de trabalho que estão acontecendo. Então, dentro dos nossos bancos de dados que nós utilizamos, nós temos uma média de 450 acidentes por mês. São muitos acidentes. Esses acidentes são notificados na rede de saúde, no atendimento desse trabalhador, independente do tipo de lesão e da gravidade que ocorreu. Mas, em média, nós temos 10% desses 400, né, que são graves. São acidentes que geram uma fratura, internação, amputação de membros, né? Então, hoje, esse é o nosso cenário, né? E quais os mais comuns? Então, nós temos acidentes de trabalho que nós classificamos como típicos e acidentes de trajeto. Então, grande parte desses acidentes são os acidentes de trajeto que ocorrem quando o trabalhador está indo ou voltando para o seu trabalho, né? Então, ocorre muito no trânsito e também acidentes que ocorrem com máquinas, na construção civil, queda de altura, prensão de dedos, fratura, por conta de maquinários também desprotegidos. E quando ocorre um acidente de trabalho, o que fazer, tanto para o trabalhador quanto para a empresa? O trabalhador deve informar o seu empregador, né? A primeira coisa que ele tem que fazer é informar o seu superior ou alguém que trabalha com ele que ele sofreu esse acidente de trabalho e deve procurar um atendimento médico. E a empresa precisa informar que esse acidente aconteceu. No caso de um trabalhador que é registrado, precisa ser informado para o INSS. Então, todo trabalhador que sofre acidente de trabalho hoje, quando ele chega numa unidade de saúde e informa que foi um acidente de trabalho, é realizada uma notificação desse acidente. Essa notificação o trabalhador leva até a empresa para que a empresa dê andamento na parte administrativa, né, de informar o INSS que ocorreu, para que esse trabalhador tenha o seu direito de se recuperar garantido. Tá, ok. E como que o trabalhador pode contribuir, né, a evitar, contribuir para melhorias, né, no ambiente de trabalho para se tornar um ambiente mais seguro? Eu acho que a principal contribuição do trabalhador é entender que o trabalho, que a sua fonte de renda
ele precisa seguir as normas de segurança que são informadas, né? Porque toda norma de segurança, todo equipamento de proteção que é utilizado ali durante a atividade do trabalhador, ele foi pensado, ele foi estudado. Então, o trabalhador precisa entender que é importante ele seguir as normativas relacionadas à segurança e estar atento a como ele está executando a sua tarefa, evitar improvisos, evitar improvisar ferramentas, evitar manusear máquinas enquanto elas estão em funcionamento. Eu acho que é o principal, ele entender que ele fica boa parte do dia dele ali, né? E nós não saímos de casa para trabalhar e se acidentar. Nós saímos de casa para trabalhar e depois nós temos uma família nos esperando em casa. Então é muito importante que a gente esteja presente, né, de verdade ali no momento do trabalho, tentar não se distrair com outras coisas, mexer no celular, né? São normas pequenas, são pequenas condutas que o trabalhador realiza que podem evitar grandes acidentes. Tá, ok. E a campanha Abril Verde também faz alusão às doenças ocupacionais. O que são essas doenças? As doenças ocupacionais são aquelas que ocorrem em decorrência da exposição do trabalhador a determinadas funções. A doença ocupacional, ela é um pouco mais difícil de ser identificada, porque quando a gente fala de acidente, a gente tem ali uma lesão, né, um ferimento. A doença, às vezes, ela vai evoluindo conforme o tempo vai passando. Então, nós temos várias doenças que nós consideramos como doenças ocupacionais. Temos a Lerdort, né, que são as lesões por esforços repetitivos, temos as perdas auditivas relacionadas ao trabalho, os transtornos mentais relacionados ao trabalho, problemas respiratórios, que são as pneumoconioses, e entre outras doenças. E essas doenças muitas vezes não aparecem porque esse trabalhador ele é diagnosticado, ele começa seu tratamento, mas em momento algum ele é relacionado com o trabalho. Então esse também é um foco do Sereste, né, que é trabalhar a conscientização da rede de saúde, do profissional que está ali atendendo esse trabalhador, para que ele possa verificar se pode haver alguma relação do que o trabalhador tem com o que ele com a atividade que ele executa. Um trabalho muito importante, né? Porque às vezes o trabalhador tem esse questionamento, né? E não tem uma orientação, né? Assim, às vezes, onde procurar, o que eu posso saber para me informar. O trabalho do Sereste é muito importante para essa parte também, né? Sim, nós realizamos constantemente treinamentos, né, que é o que a gente chama de matriciamento da rede, justamente para conversar com os profissionais de saúde, para explicar como é o fluxo, como identificar essa doença. Mas é importante também que o trabalhador tenha ciência de que o que ele está sentindo tem muita relação com, por exemplo, o membro que ele utiliza. Por exemplo, ele tem muita dor no ombro e ele trabalha carregando peso, com atividades de esforços repetitivos. Então é importante que ele, no momento que ele está sendo atendido, ele informe o tipo de atividade que ele executa, para que haja essa relação, para que o Sereste consiga intervir. Porque o trabalho do Sereste não é apenas notificar. O que acontece? Quando existe uma suspeita de uma doença, tá? Um trabalhador está ali adoecido e pode haver uma relação com a atividade que ele executa, o Sereste vai ouvir esse trabalhador, vai realizar uma avaliação do caso dele, uma anamnese, e vai desencadear uma inspeção no ambiente de trabalho. Por quê? Por trás daquele trabalhador que está exposto a determinado risco, existem outros trabalhadores que fazem a mesma função que ele. Então é importante a gente trabalhar com a prevenção, com a promoção da saúde, porque além daquele trabalhador, outras pessoas podem vir a adoecer. Então quando o Sereste vai até o local, realiza uma inspeção e identifica que riscos que esses trabalhadores estão expostos, a gente nós conseguimos implementar através de termos de vistoria, implementar ações preventivas de melhoria dentro da empresa, seguindo as normas que nós temos, normas de segurança, normas regulamentadoras do trabalho, código sanitário. Então a gente consegue fazer esse movimento dentro da empresa, né, de melhoria, não só para o trabalhador que adoeceu, mas também para aqueles que podem vir a adoecer. Às vezes a partir de um caso, né, consegue desencadear uma campanha de prevenção, né, ver uma avaliação e ter um olhar para prevenir outros casos, né? Como que um desencadeado no caso. Né? Exatamente. É um exemplo que eu gosto muito de utilizar quando a gente realiza os treinamentos, que um trabalhador, ele está ali adoecido, ele executa determinada função. Então ele vai para a rede, ele vai passar pelo médico especialista, ele vai fazer fisioterapia ou algum tipo de reabilitação, ele vai tomar medicamentos, ele vai ficar afastado do trabalho porque ele está com uma dor muito grande. Quando terminar o tratamento, se ele volta para a mesma condição, o que vai acontecer?
ele vai ser um trabalhador que nunca vai sarar. Então, ele vai voltar para o mesmo ciclo e vai terminar com dor novamente. Então, quando há a intervenção no local, a gente consegue sanar ou minimizar aquele risco. Então, a gente consegue resolver muito mais efetivamente o problema desse trabalhador e dos outros que fazem a mesma coisa que ele realiza, né? Ok. E a gente falou da campanha, né? Abril Verde, Sereste, você comentou que está com algumas ações, né? Que tipo de ação que tem? Como as pessoas podem ter acesso ao trabalho do Sereste, essas ações? O Sereste hoje está localizado na Rua São Paulo, 2330, no primeiro andar. Fica junto ao centro de reabilitação, ali no mesmo prédio. E o trabalhador pode entrar em contato ou pelos nossos telefones ou indo diretamente ao local. No caso de alguém, né, algum trabalhador que esteja passando por alguma situação de falta de segurança no trabalho, tem alguma queixa, né? Registra essa queixa no Sereste. Como que o Sereste é representado, né, tem acesso a esse questionamento feito? Nós temos acesso a essas solicitações tanto pelo Ministério Público do Trabalho, através de denúncias que trabalhadores fazem, o Ministério Público solicita e nós realizamos essas inspeções, mas também por outros canais. Então, nós temos o Disque Saúde, nós temos a Ouvidoria da Saúde, então o trabalhador pode entrar em contato por esses canais, ele vai fazer essa denúncia, formalizar essa denúncia e essa denúncia é encaminhada para o Sereste. Se tratando de assunto relacionado ao trabalho, nós vamos atender. E, além disso, nós também temos acesso a essas informações através das notificações que nós recebemos. Então, atendemos tanto demandas espontâneas, em que nós entendemos a necessidade de ir em algum lugar, tanto através dessas denúncias. Então, o trabalhador pode denunciar e nós não vamos revelar quem realizou essa denúncia, né? Nós realizamos todo o atendimento e damos depois uma resposta para o munícipe. Então, nós temos lá na equipe médico do trabalho, fisioterapeuta, enfermeira, técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho. Então, a qualquer momento que o trabalhador precisar de uma orientação, ele pode entrar em contato conosco. Nosso telefone é o 3212-9514. Normalmente, nós não temos filas de espera, então é muito rápido para a gente conseguir atender esse trabalhador. Tá ok. Bom, agradeço a sua participação, né, de trazer um pouquinho dessas informações, dar esse serviço para quem está assistindo aqui essa entrevista, quem está acompanhando, pode procurar o Sereste e buscar informação, né, que é sempre muito importante, ter acesso à informação para sempre ter um ambiente de trabalho seguro e saudável também, né? Isso mesmo. E a gente está de portas abertas, se precisarem de orientações, se quiserem registrar denúncias, solicitar inspeções em ambientes de trabalho, o Sereste faz esse tipo de serviço e sempre damos um retorno para esse trabalhador, né, que fez essa solicitação. Tá ok. Muito obrigada, Mia, por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Bom, o Infoséries Notícias termina por aqui. Até a próxima edição.